Então, pessoal, nós paramos nesse momento aí de revelação, né? Que o Reobaldo acaba descobrindo que o Diadorim é filho do Joca Ramiro, né? Então agora ele vai cumprir, né, essa vingança, né, em nome do próprio amigo e tal. E eu queria mostrar mais ou menos o quadro que eu fiz. A situação mais ou menos é essa, né, gente? Nesse primeiro momento, então, a gente tinha o Reobaldo ao lado, sem querer, né, ao lado das leis, junto com o Zé Bebelo, lutando contra a jagunçagem do chefe Joca Ramiro e de seus braços direitos, Hermós, Ricardão, Medeiro Vaz, João Gonhaço, Candelária, etc. Titão Passos. E o Reinaldo, que era o de Adorim, estava nesse grupo, né? E aí o Reobaldo pulou para outro lado, junto com o Reinaldo de Adorim. Venceram as forças do Zé Bebelo, só que uma nova situação, um fato novo aí, fez com que houvesse uma nova divisão, né, entre os Hermógenes, assim o Reobaldo chamará eles, né, porque são liderados pelo Hermógenes. O Hermógenes vai centralizar essa grande figura do ser temível, né, de um ser maldoso e tal, junto com o Ricardão. E a galera que vai querer se vingar pela morte, pelo assassinato, né, covarde do Joca Ramiro, Medeiros Vaz, João Gonhate, Tão Passos, e junto aí o Reobaldo e o Diadorim, tá? Então, ali vocês estão vendo ali em cima que o Reobaldo vai ter essa paixão dupla, né, da Otacília, que ele promete casar, mas que agora ele tá, né, devendo, né, a sua honra em nome da vingança de Joca Ramiro, ao descobrir que o Joca Ramiro era pai do Diadorim, que é o Reinaldo, que é o menino lá da sua infância, tá? Então vamos seguir aqui a história, gente, tá? Bom, o grupo começa a se articular para tentar atacar o grupo do Hermógenes e tal. Em certo momento eles descobrem que os Hermógenes estão por perto. O Riobaldo e um outro cara, não me lembro agora o nome dele, Manuel, não sei o quê. Eles vão tentar dar uns tiros, né? Pegar os Hermógenes de surpresa e tal. Quase morre. Né? Eles vão tentar também atravessar o Liso Sussuarão, né? O Liso Sussuarão é uma espécie de lugar meio desértico, assim, eles vão tentar atravessar e não tem água, não tem comida, não tem animais e tal, é uma coisa bastante, deixa eu só ajeitar aqui meu banco, bastante horrível, né, essa travessia é bastante frustrada e tal, eles acabam tendo que voltar. E aí quando o Riobaldo junto com esse cara voltam, eles encontram o Medeiro Vaz, que era o líder do grupo deles ali, né, porque o grupo se dividiu em vários pequenos grupos, à beira da morte. Ele tomou um tiro e tal, e tá prestes a morrer. E aí todo mundo fica se perguntando, e aí quem é que vai ser o novo líder agora que o Medeiro Vaz vai morrer? E aí quando eles olham pro Medeiro Vaz tá lançando um olhar fixo para o Riobaldo, e todo mundo entende isso, né, que é uma espécie de nomeação do novo chefe. O Medeiros Vaz morre, mas o Riobaldo diz que não quer assumir. Não vou assumir de jeito nenhum, não sou líder nem nada e tal. E aí todo mundo fica meio assim, e aí o Diadorim pede para assumir então a liderança. E o Riobaldo diz não, né? E o Riobaldo começa a provocar o Diadorim. A gente vê que tem uma coisa meio paixonite ali entre eles, né, rolando. E aí ele diz, não, tem que ser o mais velho do grupo. Aí eles acabam elegendo um cara lá, um velho no grupo, que é um bosta, né? E aí, dá um desânimo e tal, porque o cara não tem nenhum espírito de liderança, certamente eles vão morrer em breve. Só que aparece, né, aos gritos, um dos jagunços dizendo: ele tá voltando, o homem branco de Goiás, o deputado e tal. E aí a gente descobre que o Zé Bebelo, sim, aquele, né, que tinha sido exilado para Goiás, descobriu da morte do Joca Ramiro e agora queria vingar aquele homem que de fato o salvou. Né? E o Zé Bebelo diz: eu vou matar aqueles desgraçados que atiraram no Joca Ramiro. Né? Com ou sem vocês. E aí o Reobaldo diz: entra pro nosso grupo, então. Né? E aí o Zé Bebelo diz: eu só entro no grupo se eu for chefe. E o Reobaldo diz: pois chefe será. E aí o Zé Bebelo começa a ser o chefe desse grupo. Então. E aí, enfim, vai dar várias guerras, vários tiros. O Reobaldo entre uma e outra, cada vez com mais desejo de Adorim, mas ao mesmo tempo eles é uma coisa de desejo, de provocação e tal, etc. E aí, pessoal, eles acabam não tendo o sucesso, né, bélico, né, nas lutas, tal como eles achavam que iam ter com a liderança do Zé Bebelo. E um dia eles param num lugar chamado Veredas Mortas para descansar. E lá, dois caras que trabalharam para o Hermógenes estão conversando. E o Riobaldo acabou ouvindo essa conversa e descobrindo que o Hermógenes fez um pacto com o diabo.
né? Que o segredo daquela figura temerária, aquela figura potente, né? Altiva do Hermógenes é que ele tinha feito um pacto com o diabo naquela região mesmo ali, em Veredas Mortas, né? E aí o Riobaldo decide ele também fazer um pacto com o diabo. No meio da madrugada ele sai, vai até lá o alto da colina das Veredas e chama o diabo, né? Ele não vê nada, mas ele presume ter ouvido. E aí no outro dia de manhã ele desce e ele encontra o Zé Bebelo e acho que, vou chutar alguém, tá? O João Gonhá ou o Titão Passa, um dos outros líderes, discutindo qual era o melhor caminho e tal. E o Riobaldo para no meio dos dois e olha pro Zé Bebelo e diz: quem é que é o chefe agora? E os dois ficam meio perplexos. O Riobaldo olha para eles: quem é que é o chefe agora? E os dois meio que entendem. O Riobaldo quer ser o chefe, o bicho tá endiabrado. E aí acabam cedendo a chefia, né? E a ordem das estratégias para o Riobaldo, que ganha um novo nome, que é Urutu Branco. Né? E aí a primeira decisão do Riobaldo é: nós vamos atravessar o liso Sussuarão, né? Que é aquele mesmo lugar que eles tinham tentado atravessar, mas estava desértico, né? E o Riobaldo quer, porque atravessando o liso Sussuarão eles vão sair do norte de Minas Gerais e vão parar lá no sul da Bahia. E lá é a fazenda do Hermógenes, onde está a esposa e as filhas dele, né? E aí, dessa vez, eles vão atravessar o Liso Sussuarão e ele tá completamente diferente. Tem verde, tem animais, tem água, tudo. É outra estação, né? E eles conseguem fazer a travessia do Liso Sussuarão, chegam lá e raptam as mulheres, né, da família do Hermógenes. Agora a isca tá pronta, agora o Hermógenes vai ter que aparecer de qualquer jeito e tal, né? E aí, nessa noite, eles acabam recebendo, né, o grupo do Hermógenes e tal, e aí eles conseguem pegar o grupo do Hermógenes mais ou menos fragilizado, e o Riobaldo mata o Ricardão, né, que era o braço direito do Hermógenes. E aí depois eles estão lá comemorando e tal, que mataram um dos chefes, né? E aí o Diadorim vem e diz: Riobaldo, ó, pô, tu assumiu a liderança, tu é o cara, não sei o quê. E o Riobaldo faz uma declaração pro Diadorim, uma declaração forte, explícita, assim, se não fosse a luz dos teus olhos, não me lembro agora, mas o dia não nasceria tão bonito, não sei o quê. O Diadorim fica meio perplexo, mas não contesta, né? E o Riobaldo olha aquele, puta merda, olha o que eu fiz e sai dali, vai tomar banho e tal, o que eu tá passando na minha cabeça, né? E esse amor dele que tá cada vez mais descontrolado. E aí um dia o Riobaldo tá lá no seu, não lembro se ele tá exatamente no sobrado, né? Longe assim e tal do resto do grupo. E ele escuta um tiro e quando ele vai olhar lá de cima, né, desse lugar que ele tá, ele olha e o Hermógenes, o grupo do Hermógenes invadiu assim a surpresa. E ele tá lá longe, impotente, quase que uma chapada assim e tal, não vai conseguir chegar logo. Ele começa a observar aquela guerra, dizendo para tomar cuidado. E aí o Diadorim toma a frente e começa a duelar com o Hermógenes. E aí o Riobaldo olha aquela cena de Diadorim, não, esse cara é o diabo, né, e tal. E aí o Diadorim, os dois soltam as armas, né, de tiro e pegam armas brancas, né, as facas e tal, e começam a duelar. E aí, de repente, o Diadorim consegue dar uma facada no pescoço do Hermógenes, voa sangue, e nisso o Riobaldo acaba desmaiando. Né? Quando ele acorda, tal, uma galera ali na volta dele, ele assim numa cama e tal, e os jagunços tudo, Riobaldo, Urutu branco, Urutu ou Urutau, não me lembro agora, Urutu branco, o Hermógenes foi morto, nós vencemos, e o Riobaldo não consegue ficar tranquilo porque tem um mau pressentimento, e aí é isso que vem a lembrança do Diadorim, ele diz, cadê o Diadorim? E todo mundo baixa a cabeça assim, o Diadorim tá muito mal, e aí ele olha pro lado e tá a própria esposa do Hermógenes tratando o Diadorim, né? Eles dizendo, ela dizendo, traz o corpo, não sei o que. E aí eles rasgam, né? A roupa do Diadorim ferido e tal. E aí, quando rasgam a roupa do Diadorim, vem a revelação. Que Diadorim, na verdade, não era Diadorim. Diadorim era Maria Deodorina. Era o tempo inteiro uma moça. Era filha do Joca Ramiro, que por ser mulher, ela teve que se transvestir de homem, porque senão ela não poderia andar entre os jagunços. Então, Maria Deodorina foi criada como um menino, foi tratada como um menino e teve que disfarçar sua identidade feminina. E aí o Reobaldo, quando olha isso, ele tem um momento muito bonito que eu trouxe aqui, o trecho, é um dos trechos mais bonitos, onde ele diz assim, ó, eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás incendiável. Abaixei meus olhos e a mulher, a esposa do Hermógenes, estendeu a toalha recobrindo as partes. Nesse momento, de Adorinha acaba morrendo, né? Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca, adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesoura de prata,
cabelos que no só ser haviam de dar para baixo da cintura, né? Então, os cabelos começaram a cair quando tira o chapéu, né? E eu não sabia por que nome chamar, olha que interessante, né? Porque eu era menino, era Reinaldo, era de Adorim, agora era Maria Deodorina. Eu exclamei me doendo, meu amor, né? Então talvez o meu amor seja a síntese de tudo que ele sentiu pela admiração por aquele menino, pelo respeito pelo jagunço Reinaldo, pela amizade pelo jagunço de Adorim e pelo amor pela jagunça, até agora disfarçada, Maria Deodorina. Então, meu amor é a síntese do sentimento que o Reobaldo tem pelo Diadorim. Né? O Diadorim acaba morrendo, o Reobaldo abandona a vida de jagunço. Quando ele volta para sua cidade, ele descobre que o Celorico Mendes, aquele padrinho que na verdade era pai dele, tinha falecido e tinha deixado para ele de herança 2 fazendas. Né? E aí ele vira fazendeiro, acaba se casando com a Otacília, aquela menina que ele encontra no meio do caminho. E é nesse momento, como fazendeiro, né, como casado com a Otacília, que ele acaba recebendo essa visita do doutor, né, na sua fazenda e contando toda essa história que vocês acabaram de ouvir. O melhor livro da história do mundo, né? Obviamente eu contei aqui, não é nem metade, né? O livro é sensacional, é uma beleza pura, uma fábula pura. Muita gente me pergunta se eu gosto mais de Machado ou de Guimarães Rosa, e eu digo sempre que é um pouco diferente. Machado a gente admira, né? A gente olha e diz, cara, que sacada, olha que cara esperto, né? O Machado é uma admiração intelectual. O Grande Sertão não. O Grande Sertão é uma admiração afetiva. A gente é envolvido pelo livro. Né? Claro, a gente até é envolvido lá, por exemplo, em Dom Casmurro, né, com o drama do Bentinho, mas é um drama que a gente é envolvido pela fábula, pela história, né, que é longe da gente, né, essa coisa de jagunço e tal, mas que é tão perto da gente pelas relações e os questionamentos e os amores e ódios, né, e as dúvidas que o Reobaldo traz pra gente. Então é um livro sensacional, indico piamente que todo ser humano tem que ler esse livro antes de morrer. Gaste seu tempo, escolha um mês, mas leia Grande Sertão Veredas.